Segura o coração, torcedor cruzeirense! Boa tarde pra você, Globo Esporte tá no ar nesse sabadão. Que momento pro futebol mineiro, hein? Cruzeiro e Atlético nas finais continentais. Vou aproveitar o Henrique Fernandes aqui pra gente falar do jogo do Galo hoje contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. É 9h30 da noite com transmissão do Sport TV. Claro que o atleticano tá de olho na final da Libertadores, mas não pode deixar de lado o Brasileirão. E o retrospecto recente com o São Paulo é bom, né? Isso, cada jogo do Brasileiro é uma chance de aumentar a confiança pro jogo dia 30. O jogo contra o Botafogo já aumentou bastante, hoje tem mais. São Paulo não ganha do Galo desde 2020. E nas visitas recentes ao Morumbi, coisa boa, hein? Vamos lembrar do jogo do ano passado, né? O Galo venceu 2-0. E pra mim, foi o início... Esse gol do Hulk é sacanagem, é brincadeira. Foi o início da arrancada do time do Filipão, você lembra, Maurício? A primeira vitória, o time conseguiu colocar algumas outras vitórias e brigou pelo título até o final. Então é um jogo que serve de inspiração, acho que o Galo tem condições de fazer um bom jogo. E também teve o jogo desse ano da Copa do Brasil, né? Um jogo que o Galo venceu fora de casa, venceu com um gol no finalzinho, no gol do Batalha. Defendeu bem. Isso, defendeu muito bem. E o Batalha, inclusive, é uma notícia pro jogo de hoje, né? Esse jogo contra o São Paulo foi um jogo da defesa, principalmente da eficiência na frente com gol de cabeça, né? Foram com times muito parecidos com os que vão estar em campo hoje à noite, então esse jogo, pra mim, especificamente, anima mais o atleticano. Você falou que o Batalha vai estar em campo? Porque ele volta hoje, não jogou contra o Botafogo. Vamos ver o time que o Milito planeja. Eu tô curioso pra saber se o Milito vai poupar muita gente, mas... Não, meio a meio. É importante lembrar que a galera que estava com as seleções voltou, né? Então voltou Vargas a ficar à disposição, voltou Júnior Alonso, voltou Alan Franco. E não viajaram Arana e Scarpa. Esses são os dois desfalques, mas ele tem quase força máxima para tentar vencer o São Paulo. Henrique Fernandes. Valeu. Muito obrigado. Segunda-feira tô te esperando aqui pra gente falar. Vamos ver o que vai dar hoje, hein? Vamos ver. Nos dois jogos. A final da Sul-Americana, vamos falar muito daqui a pouco depois. Bom dia pra você, Paulo! Tudo bem? Rafael Leal, abraço pra você, quem tá ligado aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, agora são 11h38, você que tá no YouTube da Itatiaia, você que não está, já corre pra lá no @Itatiaia Esporte, @Itatiaia Oficial, mas quem já está no YouTube tá vendo aqui, ó, tempo do jeito que fica sempre em São Paulo. Você conhece bem, né, Rafa? Aqui é a capital paulista também. O tempo nublado, um pouco cinzento, não está chovendo nesse momento, temperatura na casa dos 23 graus e hoje tem jogo quente. Tá meio aquele friozinho aqui em São Paulo, mas o jogo à noite, 35ª rodada, Campeonato Brasileiro, é quente, é jogo bom. Atlético e São Paulo no Morumbi, 9h30, e o Galo, dentro daquilo que você falou, precisando voltar a vencer, não só no Brasileiro, mas na temporada. Não vive um momento bom o Atlético nesse momento agora da temporada. São 8 jogos sem vitória. É claro que teve jogos aí complicados, né? Final de Copa do Brasil com o Flamengo, 2 jogos dificílimos e outras partidas em que o Atlético entrou com o seu time reserva ou até mesclado, mas são 8 jogos de jejum sem vitória e o Galo precisa voltar a vencer para ganhar ainda mais confiança, porque hoje, Rafael Leal, é o dia 23 de novembro. Daqui a exatos 7 dias, uma semana, estaremos falando de Buenos Aires, a Itatiaia, transmitindo a grande final da Copa Libertadores. E nada melhor do que uma vitória hoje, no Brasileiro, no Morumbi, contra o São Paulo, para o Galo ganhar força, ganhar confiança e ir grandão para a final da Copa Libertadores contra a equipe do Botafogo. Mas é outra história, o Atlético quer voltar a vencer porque costuma até regular bastante aqui jogando contra o São Paulo. Você, Rafael, e ouvinte ligado na Itatiaia, irão se recordar. Ano passado, o Galo viveu um jejum parecido, de 10 jogos sem vencer na temporada, e aí pegou o São Paulo no Morumbi. Hulk fez um golaço de falta, quase que do meio campo. O Atlético venceu aquela partida e depois o Galo engrenou e quase conquistou o campeonato. Chegou a brigar pelo título na reta final do Campeonato Brasileiro. Em termos de conquista este ano, não dá mais pro Galo, faltam poucos jogos, o Atlético não fez até aqui um bom Campeonato Brasileiro, mas dá sim para vencer o São Paulo neste jogo grande e buscar retomar a confiança na temporada. É o que quer o técnico Gabriel Milito, é o que quer o presidente Sérgio Coelho, que conversou com a gente ontem aqui na Itatiaia, na turma do bate-bola, e é o que quer também o grupo de atletas atleticanos. Bom, vamos falar do time então. Atlético chegou ontem, tem imagens para você no YouTube aí, a gente acompanhou a chegada ontem, no finalzinho da tarde, início da noite, aqui na capital paulista. Galo está hospedado no Hotel Hilton, aqui em São Paulo, no Morumbi. E os jogadores chegaram no finalzinho da tarde, como eu disse, e todos muito confiantes. A gente pôde sentir ali no semblante dos jogadores e também no bate-papo com eles também pós-chegada aqui em São Paulo.
para que o Atlético possa de novo fazer um bom jogo. E aqui em São Paulo, a gente sabe que o Milito não terá o Igor Rabelo e também o Rubens, jogadores que estão suspensos, o Igor pelo 3º cartão amarelo e o Rubens pela expulsão de quarta-feira contra o Botafogo, e não terá também atletas que não viajaram e ficaram em Belo Horizonte. No caso, o Gustavo Scarpa, um controle de carga, ele não jogou na quarta-feira com dores no joelho, continuou em Belo Horizonte. Ontem, no treinamento, fez apenas um trabalho na academia, e não terá o Arana, que se lesionou semana passada. Você estava lá, Rafa, em Salvador, acompanhou a seleção brasileira. O Arana teve uma lesão no treinamento e o Arana continua na fisioterapia, mas fique tranquilo, o atleticano não deverá ser problema para a sequência e principalmente para o jogo daqui a uma semana na Copa Libertadores. Em compensação desses 4 desfalques, podemos dizer assim, o Galo tem retornos importantes hoje. A gente pode chamar até de reforços. Jogadores que estavam servindo as suas seleções nas eliminatórias sul-americanas e que estão de volta e chegaram aqui ontem. O Vargas, que estava com a seleção chilena, o Alan Franco com a seleção equatoriana e o Júnior Alonso, que deve ser inclusive o lateral esquerdo hoje do Galo, que estava com a seleção do Paraguai. E o Rodrigo Batalha, zagueiro do Atlético, também está aqui em São Paulo e deve para o jogo. Então são 4 reforços, se assim podemos dizer, importantes para pegar o São Paulo aqui na capital paulista. Mas Rafa, sem perder tempo, vamos de primeira ouvir aqui no Rádio Esportes da Itatiaia Otávio, que fez um bom jogo, hein? Jogou muito, Otávio. Vinha aí no momento ruim na temporada, mas no jogo contra o Botafogo foi um leão em campo, correu bastante, marcou bastante, e ele fala aqui no Rádio Esportes da importância deste jogo contra o São Paulo hoje no Morumbi. Ele que conversou com a gente ontem na chegada aqui em São Paulo. Fala, Otávio. Sem dúvida, a gente sabe da importância que tem esses próximos jogos do Brasileiro para que a gente, quando chegar a decisão, a gente esteja no nosso melhor momento. Mas primeiro, antes da decisão, a gente tem que pensar no São Paulo, que amanhã tem um jogo importantíssimo para nós e a gente precisa voltar a vencer. Otávio, como é que chega o Atlético depois desse empate contra o Botafogo com 1 a menos, né? Parece que a torcida ficou mais animada e os jogadores no aspecto de confiança. Sem dúvida, um empate no qual a gente era importantíssimo a vitória, infelizmente, né? Ocorreu da gente perder um jogador no início do primeiro tempo e a gente teve que se superar, teve que botar esforço máximo durante os 70, 80 minutos que faltavam durante a partida. E a gente somou um ponto que foi muito importante para nos dar mais confiança para a sequência, a gente fazer um grande jogo amanhã, voltar a vencer, que vai ser muito importante para essa semana decisiva, que tem a semana mais importante pro clube no ano. Mas tem alguma preparação especial? Apesar de ser um jogo importante, não é para colocar o pé em todas, divididas, porque o jogo do ano é sábado que vem, né, Otávio? Cara, a semana é especial, os jogos são especiais, a gente sabe da importância que tem o jogo de amanhã, a gente não pode estar pensando lá dia 30 sem antes pensar no São Paulo. O atleta, a equipe que o Gabi colocar amanhã para entrar em campo, os atletas que ele colocar para entrar em campo, tem que entrar para fazer o melhor jogo, fazer uma grande partida, e se tiver que dividir, a gente tem que dividir, a gente sabe que dentro do futebol você não pode tirar o pé, que quando tira é aí que você se lesiona, então a gente tem que fazer uma grande partida, concentrado, dar o máximo do primeiro ao último minuto para sair com a vitória. Maravilha, tá aí então o Otávio que conversou com a gente, repito, logo na chegada ontem aqui em São Paulo, falando do jogo de hoje, dessa importância e que não vai tirar o pé. O Otávio também, né? Rafael Leal, Ale, também Nath, é aquele jogador que a gente sabe, marcador, aquele pitbull ali do meio campo. Então ele, mais do que nunca, é aquele jogador que tem que sempre chegar junto, tá sempre presente, né, Rafa? Com certeza, Paulo Azeredo, 11h45, e até aproveitando para chamar os nossos comentaristas para o debate, quero dar bom dia a Nath Fiuza. Ô Nath, o Otávio é um jogador importantíssimo nesse esquema do Gabriel Milito. É um jogador igual o Paulinho falou, mordedor, jogador de marcação, que não tem realizado boas partidas, é bem verdade. Mas ele tem sua importância sim, é claro, né? A gente espera que o Otávio reencontre o seu futebol até o próximo sábado, porque sábado que vem, certamente, né, Natália Fiuza, é o jogo mais importante do Atlético. Eu tenho a dizer, Nath, não só no ano, mas quiçá dessa última década, né, Natália? Bom dia pra você, Nath.
Bom dia para você também, Rafa. Todos que nos acompanham aqui no Rádio Esporte desse sabadão, também ao Ale Oliveira. Olha só, o Otávio, ele vem de uma crescente muito grande desde a temporada passada. Você vai se recordar, naquele final de campeonato brasileiro, o time voando ainda no comando do Filipão, que chegou a sonhar com o título da competição nacional. O Otávio, uma peça importantíssima do meio-campo, ganhou um protagonismo muito grande com um treinador que tinha como seu primeiro pilar a força defensiva, né, que era o Filipão, e nesta temporada ele manteve as boas atuações, mas num período mais recente, acho até depois daquele pênalti infantil que ele cometeu contra o Vasco na Copa do Brasil, depois o fato de ter perdido espaço para o Fausto Vera, e aí a gente entende o Milito não só por característica, né, porque o Fausto Vera tem um passe mais apurado, tem uma visão de jogo mais legal que a do Otávio, que é um cara mais restrito à marcação, mas também por momento o Fausto Vera vinha se encaixando nesse meio campo, o Otávio acabou saindo do time, eu acho que isso também pode ter mexido um pouquinho ali com o brio do atleta, enfim, vinha tendo sequência, de repente passa a ser reserva e de fato ele não vinha atuando tão bem nesse galo mesclado do Campeonato Brasileiro, né? Que era onde ele vinha sendo titular. Mas concordo com o Paulinho, que contra o Botafogo ele fez sim uma boa partida, tem uma responsabilidade muito grande, começando o jogo no próximo sábado na final da Libertadores ou não, a gente não sabe, pode ser que o Fausto Vera seja o titular, mas mesmo que o Otávio entre no decorrer da partida, vai ter uma obrigação muito grande, porque esse time do Botafogo tem muitos talentos, né? Tem jogadores muito rápidos, então o meio-campo, ali o primeiro volante, tem um trabalho muito grande a ser feito para não deixar o time ficar descompactado, para não desproteger a cabeça da área. Esse é o trabalho do Otávio, de aproximar também, de acompanhar ali Savarino, de acompanhar o próprio... os próprios jogadores de meio campo ali do Botafogo, né? Que articulam muito o jogo, o Almada, enfim. Então acho que é uma peça importante o Otávio e que tem que estar bem, tem que estar se sentindo com confiança, tem que estar se sentindo bem para ajudar o Atlético e hoje vai ser uma peça mais importante mais uma vez, assim como foi no confronto contra o São Paulo pela Copa do Brasil. O Otávio fez grandes jogos também naquele duelo, tanto no Morumbi quanto também na Arena MRV depois. Agora, Ale Oliveira, inegavelmente a gente tem que falar, né? É importante você ter essa disputa sadia por posição dentro do elenco. A gente sempre costuma falar, né, Ale? O jogador ele tem que ter sombra. Então, que bom que o Otávio tem algumas sombras dentro do elenco do Galo para que ele se empenhe para recuperar o futebol, porque a gente sabe que qualidade ele tem. Momentos ruins, altos e baixos, todo mundo vive na vida. Mas, de todo modo, o Otávio falando aí sobre a importância, né, desse jogo contra o São Paulo. Se ele for o titular, o que a gente espera, que ele possa atuar bem diante do tricolor paulista, que faz tempo que não vence o Galo, viu, Ale? Tava olhando aqui o retrospecto desses confrontos entre Galo e São Paulo. A última derrota do Atlético pro tricolor paulista foi por 3-0 lá no Brasileirão de 2020. Bom dia, tudo bem, Ale? Muito bom dia, viu, Rafa? Um prazer e uma honra estar ao seu lado, um profissional versátil, além de muito elegante e espadaúdo. Um abraço também pra Nath, pra todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Esse altos e baixos, eu tô esperando o meu altos ainda na carreira, que não chegou, mas a esperança é a última que morre, né? Você sabe que o Otávio, pra mim, é muito mais jogador do que o Fausto Vera. O Fausto Vera ganhou minutagem, né? No começo, logo quando ele chegou, ele já virou titular do Milito e começou muito mal, mas conta com a confiança do treinador e aí ele foi melhorando. O Otávio foi caindo por esses motivos que a Nath já citou e só acho que no último jogo contra o Botafogo o Otávio foi melhor. Seria o meu titular na grande final. Mas de qualquer maneira, eu acho que o Galo tá bem servido nesse setor, né? Com o Alan Franco também. Para mim, o melhor volante, já falei isso várias vezes, do Galo, continua sendo o Batalha, mas isso é uma questão já superada, né? Pro Milito. De qualquer maneira, tem sim essa disputa e de mais a mais, não são só os dois volantes que forem escolhidos que vão marcar muito, né? Contra o Botafogo. Todo o time, né? Vai ter que ter um empenho defensivo gigantesco, porque realmente o Botafogo é um bom time. Só que diferente do que foi no Indepa, pelas situações, né? Pelas circunstâncias, o time mais de meio time reserva, um jogador a menos por uma hora, né? O Galo também, quando tiver com a bola, vai jogar. E aí também sobra qualidade, viu?